Quem ganhou aqui, com o pé nas costas, foi o Bolsonaro. Ganhou. Rapaz, se tem uma coisa que eu fiquei triste e até hoje tenho atravessado, assim, é o fato do Bolsonaro, um desconhecido, um político de quinta categoria em Brasília e no Rio de Janeiro, ligado aos milicianos. Estou falando do Bolsonaro, estou falando do eleitor do Bolsonaro, sim, não. Sim. Porque eu não vou brigar com o eleitor. O cara faz a escolha dele. Porque um o eleitor pode estar enganado, pode se enganar. É o direito do eleitor. Eu estou falando do político. Esse cara é conhecido, ele nunca escondeu, ele defende tortura mesmo. Ele defende tortura. O cara que defende tortura para mim é bandido, não tem outro termo para me usar. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, nenhum país do mundo, uma pessoa que defende a tortura chega à presidência ou presídio. Esse cara veio aqui no Acre, falou que ia nos metralhar. Ninguém conhecia esse cara. As pessoas conhecem a gente, cara. A gente trabalha, a gente é daqui, tem família, eu tenho 2 filhas, eu tenho um neto. Sabe? Eu tenho pai, mãe, avô do Acre. Esse cara veio aqui dizer que ia fazer isso com a gente. O pessoal votou nele. Ele ganhou a presidência, o Gladys ganhou a presidência, levaram o Senado, ganharam tudo. E o que é que fizeram mesmo? Os caras não tampam o buraco da BR. Os caras não fizeram uma casa para nenhuma família criando aí. Não tem uma obra. Ah, vai dizer, não, a ponte do Madeira lá em Rondônia. Aquela ponte foi feita 20% pelo Temer, 20% pelo Temer, 70% por nós e um pedacinho, o cara fez aquele encabeçamento. Nada aqui no Acre, nenhuma escola, nenhum posto de saúde, nem uma creche, meu irmão, foi feito, nem uma casa de farinha, nem um ramal. E aí o cara leva os votos. E eu digo, como é que pode? Eu tenho muito amor pelo Acre e pelo povo acreano, mas isso é uma coisa que a gente tem que refletir mais à frente, a gente se reencontrar. Então eu acho que o Gladson, ele jogou fora esses 4 anos, teve a pandemia, é verdade que teve a pandemia, mas a pandemia, quando eu vejo o Bolsonaro falando ele foi atrás de vacina, não, quem arrumou vacina foi o Dória, meu. O cara negava, primeiro ele negou a pandemia, disse que não tinha pandemia nenhuma, aí depois quando começou a morrer gente, ele disse que era caixão vazio. Aí depois a ciência, meu irmão, quando a gente adoece, a gente procura o médico. A vacina, o cara negava a vacina que salvou a poliomielite, o Tião, meu irmão, o Tião ficou paralítico com 2 anos, sem mexer nada em casa, meu pai com sebo de carneiro, aí arrumaram lá, ele sobreviveu numa rua que morreu um monte de gente. Depois o Brasil se livrou da poliomielite. Hoje tem mães e pais que não querem vacinar os filhos porque o presidente não se vacinou e botou sigilo de 100 anos para vacina. Agora, isso é uma coisa doida, aí negar a ciência. Eu fico pensando que a disputa está acirrada, o Lula com uma ligeira vantagem, segundo as pesquisas. E se o Lula ganhar, como é que vai ser? Porque o Congresso Nacional hoje tem mais gente ligado ao bolsonarismo, né, digamos assim. O Lula vai ter paz para governar se ele ganhar? Olha, eu queria poder, assim, passar algo. Eu tive essa semana com o presidente Lula, o ex-presidente Lula em São Paulo. Já tive 2 vezes. Estou procurando ajudar dentro do possível, né? Porque uma coisa eu tenho certo. Hoje o Bolsonaro está dizendo que tem a maioria do Congresso, ganhando o Executivo, ele vai mexer lá no Judiciário. Isso é muito perigoso. Você acha que ele mexe ali? Eu não tenho nenhuma dúvida. É mesmo? Né? Sabe por quê? Porque, veja só, tem coisas que é complicado. Assim. Eu queria que as pessoas conhecessem o Bolsonaro. Se você falar com o Narciso Mendes não conhece o Bolsonaro. Porque ele conviveu com o Bolsonaro lá no Congresso há 30 anos. Então, quando fala essa coisa de que ele comprou 51 imóveis, a família dele, e com dinheiro vivo e tudo mais, gente, nenhuma investigação avançou, porque ele é o presidente da República e segurou, trocou inclusive o Moro lá por conta de briga com um delegado da Polícia Federal e com a Polícia Federal. Mas o Bolsonaro, eu não tenho nenhuma dúvida, se ele ganhar, ele vai fazer acerto de conta com o Supremo. Ele vai. Com a maioria lá, ele pode fazer impeachment de ministro supremo, isso cria uma crise. E piora a imagem do Brasil mundo afora, que não está boa. Por que os líderes mundiais não visitam o Brasil? Por que o Brasil não é convidado para ir nos grandes países? Isso para o pessoal do agronegócio, da indústria, do comércio, é muito ruim, Roberto. Um presidente, Bolsonaro, é o jeito dele. Ele não engana ninguém. Ele é aquilo ali, o pessoal é que está se enganando. Ele está se colocando, né? Ele está botando lá. Eu só não sei como é que alguns pastores religiosos embarcam numa onda dessa, mas daqui um pouco vão entender que entraram no barco errado, né? Mas, por exemplo, quando ganha
um presidente dos Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, e o cara não liga para cumprimentar o presidente dos Estados Unidos, ele está prejudicando os negócios do agronegócio, da indústria, do comércio do Brasil, com a maior economia do mundo. Quando ele faz piada com a China, ele tá. O maior comprador de produtos brasileiros, do agronegócio inclusive, são os chineses. Quando nada, você pode divergir do modelo da China, do modelo dos Estados Unidos, mas você tem que defender o interesse do país, cara. Esse cara briga com a Europa. A segunda maior economia da Europa é a França. Aí ele abre uma briga direta, que aliás está com muitos conflitos lá. Ele abre uma briga direta com a França e com a Europa. Ali é a União Europeia. Isso pode afetar muito a imagem nossa. Eu não estou nem falando da parte ambiental. A Europa está num conflito muito grande. Tá, agora hoje trocou ainda. A gente tem risco de uma guerra nuclear. Tá tendo conflito lá com o Putin, que é um pouco essa linha. O que é que o Putin fez? Ele foi mudando a Constituição, mudando o Supremo. Quem fez isso? Putin. Chaves. Os caras falaram tanto de Venezuela, eu tenho receio de pegar esse caminho da Venezuela. O Chaves, a primeira coisa que o Chaves fez... Então você não parabeniza o sistema que foi usado lá pelo Chaves? Não. Você é crítico da gestão Chaves, do estilo dele, daquele estilo de governo? A gente não pode... A forma democrática que eles dizem que tratam? Não, nunca ninguém me viu fazendo nenhum elogio, nem em Nicarágua, nem... Não há hipótese, muito menos lá com Chaves. Por quê? Quem elogiou foi o Bolsonaro na época. Ele falou, meu capitão. Ele defendeu. E o Hugo Chávez, o que é que fez? O Hugo Chávez mudou a composição do Supremo e começou a abrir a Constituição para se reeleger. Eu tenho receio disso aqui. Mas como a tua pergunta você colocou, tem um lado assim do Lula. Eu fico triste de ver pessoas falando assim, não, mas o Lula pode fechar a igreja, pode criar banheiro unissex. O Lula foi 8 anos presidente da República. Onde é que teve alguma ideia dessa de banheiro unissex, gente? Isso é uma coisa tão absurda passado, né? Que não dá pra gente tratar. A mesma coisa, essa questão de fechar a igreja, foi o Lula, foi no governo dele que foi criado o Dia da Marcha para Jesus. O Lula foi quem deu mais concessão de rádio para igrejas evangélicas, criou o Dia do Evangélico. Cara, defende a liberdade religiosa. Então, esse risco não tem. O povo acredita nisso? Não sei. É como se a gente estivesse vivendo um certo surto, sabe? E eu não excluo ninguém, nem de um lado nem de outro, porque também tem agressões dos dois lados. Pai, seu app de vídeos curtos.